Olá, meus amores, boa noite. Me Conta estreando hoje. Parabéns para todos nós aqui na Rádio Trianon, nas mídias digitais. Que beleza, que delícia. E hoje eu dedico esse programa ao Walter Einstein, tributo a ele que está lá no céu e foi a pessoa que há muitos anos disse para mim: Ana, sai de trás da câmera. E aqui estou eu hoje com um convidado maravilhoso, o Dr. Gabriel Monteiro, que estará aqui conosco falando sobre infertilidade, e Luiz Lima, radialista, com o Giro de Notícias. Isso aí, Brasil. Boa noite a todos vocês. Boa noite, uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou Ana Paula Adami, psicóloga, comunicadora. Estou aqui para levar informação de qualidade para você. Afinal de contas, a desinformação mata. Estamos juntos aqui para trazer diversão, alegria, entretenimento e informação de qualidade com feras como o Dr. Gabriel Monteiro. Dr. Gabriel, seu currículo aqui é extenso, né? Eu vou apresentar com louvor. O Dr. Gabriel Monteiro possui graduação em Medicina pela Unifenas, residência médica em Ginecologia e Obstetrícia, Mastologia e Ginecologia pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, especialização em Infertilidade Conjugal pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e especialização em Reprodução Humana assistida pela Associação Instituto Sapientai e Faculdade de Medicina de Jundiaí. Agora eu vou precisar da sua ajuda aqui, vamos lá, que essa aqui é a especialidade dele. A gente começou agora um novo empreendimento, é uma clínica nova. Eu sou o diretor médico da clínica Embrionari. Eu sou parceiro do Fleury Fertilidade, da Fertility e do Fertivitro. E estamos ajudando bastante família a crescer, né? Isso é importante. Ajudando bastante famílias a crescerem, né? Doutor Gabriel, vamos falar um pouquinho mais perto do seu microfone, acho que está sem áudio. Vamos lá, pessoal, me dando um feedback. Quem está ao vivo aqui? Maria Eide, Bruno Adami, olha lá na estreia, o meu filho aqui comigo, mais velho, mais novo, marido, família, minha filha. Sem família nós não conseguimos fazer nada, não é, Gabriel? E sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Dando um beijo aqui para todo mundo. Hoje, Daniele Renzoni. Obrigada, querida. Já está me seguindo. Conheci a Daniele e também vai estar aqui falando conosco sobre câncer de mama. Aliás, doutor, o que é a infertilidade? A infertilidade, todo mundo vai ser infértil na vida, né? E acho que isso tem uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque uns vão ser antes que os outros, né? Então a infertilidade são o desejo de ser pai e mãe num período de 1 ano, são 12 meses, né? Sem sucesso. E esses 12 meses sem contracepção. Então a infertilidade é uma doença que vem abalando um pouco o mundo. A gente já tem 10% da população mundial infértil e isso vem a crescer. Tem um estudo agora de uma médica americana que no estudo dela, o homem ele vai ser infértil até os 2050. Isso é meio grave, né? E o meio ambiente está favorecendo para que isso aconteça. Quando você fala no quesito homem, você está se referindo ao homem e à mulher? Não, ao homem mesmo, ao espermatozoide que não vai chegar a ser um espermatozoide bom, né? Então, a gente tem a concepção que o meio ambiente ele tem que ser respeitado também, porque senão a gente não vai estar aqui para contar a história no final. Puxa vida, para quem está nos ouvindo, mas tudo isso tem solução, é por isso que o Dr. Gabriel está aqui. Ele é o homem da solução para quem quer ter bebês, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Olá, pessoal, de volta aqui no Me Conta. Hoje estreia com o Dr. Gabriel Monteiro, Luiz Lima no Giro de Notícias. Estejam aqui conosco, telefonem, tirem as suas dúvidas que o Dr. Gabriel terá o maior prazer em responder. Vamos lá, Dr. Gabriel. Falando em infertilidade, você acabou de nos dar uma notícia não tanto impactante, né? Impactante e preocupante do ponto de vista de que as pessoas terão, em especial os homens, mais dificuldade, né? Então, como é inicialmente a sua abordagem, a sua intervenção feita com o casal quando ele chega no seu consultório? Primeiramente, a gente vai ter uma conversa, né? Eu vou querer saber toda a história desse casal, né, de como começou. Eu entro em discussão quanto tempo de casado que eles têm. Eu quero entender o desejo de ter o filho, né, e até onde a gente pode ir, né? Então, um lado bem humano de ser, né, sempre. Acho que a intervenção ela tem que ter um pouco o homem, ele
eu falo em especial homem porque é difícil o homem entender que ele talvez seja o culpado. Não existe culpado, né? Mas que tem um fator mais importante na infertilidade. Então eu busco entender o que está acontecendo, e a gente vai, através de exames, tendo sabendo por onde caminhar. Então a gente vai começar com a parte masculina, que é responsável por 40% da infertilidade. Isso é um número impactante. Se você tiver que escolher um exame, você começaria pelo espermograma, que é um exame que você vai obter 40% de resposta, né? Então você lida com quebra de paradigmas, Sem porque dúvida antigamente, nenhuma. quando não Sem existiam dúvida esses nenhuma. exames, o casal não conseguia engravidar, normalmente culpava-se a mulher. E eu tenho muita dificuldade no consultório particular e também onde eu trabalho, na faculdade. Esqueci de falar também, eu sou professor da Faculdade de Medicina Santo Amaro, e onde a gente tem uma liga que a gente atua bastante com a comunidade, né, que é a Liga de Reprodução Assistida da faculdade. E tanto no consultório como na parte ambulatorial, a gente vê pouco a presença do homem na consulta. Então isso é uma das coisas que a gente tem muita dificuldade. E quando a gente pede o exame, muitas vezes a paciente volta em retorno com todos os exames dela, sem o exame do marido, porque ele não aceita ser, então, aquele que pode, então, ter um pouco de ser o problema da infertilidade. Então a gente tem que quebrar esse paradigma, como você bem disse, e também avaliar tudo. Muita gente entende que a solução para a infertilidade seria já uma fertilização assistida, e não é bem assim. A gente tem um caminho longo pela frente, né? O professor Donadil sempre me disse isso e dizia na Santa Casa que você precisa olhar a paciente como um todo, né? Não vai tratar só o problema dela, né? E talvez aí a gente consiga pegar a chave do mistério da infertilidade, né? Porque é um mistério. Por que esse casal não engravida? Né? Então ele teve 12 meses tentando, não conseguiu. Tem gente que está há 10 anos tentando, tem gente que está há 15 anos tentando. Então a gente tem que buscar a real problema e tentar resolver da melhor forma possível. Inclusive, aqui falando do Dr. Gabriel, que é professor da Unisa, foi professor da minha filha, que é médica, e muito respeitada e admirada. Excelente aluna, por sinal, e eu fiquei sabendo que está sendo uma excelente residente também. Parabéns. Obrigada. Tem mão sua aí, né? Então, assim, quando você tem uma responsabilidade muito grande, porque quando chega esse casal, há 10 anos tentando engravidar, obviamente, aí já com conflitos pessoais no casamento, e toda essa repercussão, você tem uma responsabilidade muito grande para fazer o seu diagnóstico. Como que você faz esse diagnóstico? O diagnóstico a gente tem que pensar ao contrário, né? Lembrar do bebê e pensar como é que ele chegou lá, da parte mais fisiológica possível, para poder entender aonde está a falha, né? Então a gente começa, bem disso, do espermograma, porque todo óvulo ele precisa ser fertilizado, né? E se o espermograma estiver normal, a gente segue com a avaliação da ovulação, porque não há gravidez sem ovulação, e do transporte, que esse ovo vai ter que transportar até chegar no útero, de volta. Então, esses exames, eles partem de uma propedêutica básica, né? Todo ginecologista especialista em reprodução assistida tem que partir do básico para o mais complexo, e nunca achar que o problema dela é facilmente resolvido com uma fertilização. Muitos casais conseguem engravidar da forma mais espontânea, com alguns ajustes, talvez, né? 23 a 30% das pacientes precisam de um tratamento de alta complexidade, mas o restante ele tem que ser avaliado, e até uma inseminação, que é um tratamento de baixa complexidade, a gente faz muita diferença, a gente faz muita confusão com inseminação e com fertilização in vitro. É isso que vamos lá, pessoal. Fertilização in vitro A fertilização in vitro, a gente vai lidar com os gametas fora do organismo, para depois, então, inseminar o embrião pronto já, pode ser ou de terceiro dia ou de quinto dia, para então avaliar o crescimento desse embrião. A inseminação, a fertilização, ela acontece em vivo, dentro da mãe.
né? Então a fertilização vai ocorrer, eu só vou fazer a melhoria do espermatozoide e vou transferir de volta fazendo uma baixa complexidade, ou seja, eu vou estimular mais precariamente essa mãe para que ela possa então ovular, e eu estou transferindo na hora certa o espermatozoide, ou seja, a fertilização ocorre dentro dela. Então a gente confunde muito isso, e aí o paciente vai lá no consultório: por que a inseminação é tão mais barato que a fertilização? Porque a fertilização conta então com um tratamento mais específico in vitro, né? Então a gente precisa do embriologista, a gente precisa da avaliação para depois então fazer a transferência do embrião já crescidinho. Falando de uma maneira rudimentar, a inseminação vem o bebezinho, que coloca dentro do útero da mãe. A fertilização você vai usar diversas técnicas para estimular para que esse óvulo esteja melhor receptivo ao espermatozoide. Perfeito, é isso aí. Então, na verdade, a gente vai nos basear da alta tecnologia para usar, então, a fertilização assistida, onde a inseminação eu posso fazer até no meu consultório. Se eu preparar esse sêmen previamente, 3 horas antes na clínica, a mãe traz junto ao corpo para manter a temperatura, eu posso fazer a inseminação no meu próprio consultório. Isso acontece. Então, quando eu fico imaginando aqui, quando uma mãe chega no seu consultório, elas olham para você e falam: o semideus que está aqui na minha frente, né? Porque não, longe disso. Não, mas assim... Longe disso. Óbvio, eu conheço toda a sua humildade, mas no desespero, no afã desse casal, a sua responsabilidade é muito grande porque, por exemplo, eu quero citar um fato aqui. Eu tinha uma grande amiga que não conseguia engravidar, e na época o segundo marido havia feito vasectomia, e aí aspiraram, me corrija, doutor, do epidídimo e fizeram a inseminação, inseminação não, né? Colocaram os bebezinhos. Foi uma fertilização, foi pronto. Uma fertilização pronta. Isso, uma fertilização assistida. Colocaram 4. Nossa. Vingaram os 4. Eu vou falar muito disso hoje ainda, mas a alta tecnologia nos permite avaliar a melhor performance do embrião, e hoje o que se fala muito é a single embryo transfer, ou seja, transferir um único embrião. Por quê? A gente tem histórias de pacientes com mais de 37 anos que receberam 2 bons embriões e tiveram todas as complicações de uma gestação. Ou seja, a gemelaridade ela traz complicações como diabetes gestacional, como hipertensão. Então a gente tem que estar de olho nisso também, não só do ponto de vista prático de se engravidar, mas também de ter o bebê em casa, que é a taxa melhor da reprodução assistida hoje. A sua taxa melhor não é a taxa de gravidez, é a taxa de ter um bebê em casa. Ou seja, passar os 9 meses e nascer o seu filho. Essa é a melhor taxa que a gente... Ter um bebê em casa não significa que vai parir em casa. Não. Ter o bebê em casa é uma taxa, é um jeito de falar está nos ouvindo que aqui, vai nascer o bebê no hospital. Vamos lá, marido, vem aqui que eu vou parir o meu neném agora. Não é isso. O bebê em casa é uma taxa assim que a gente fala de nascer no hospital e você ter seu filho tranquilo e vai levar para casa o bebê do hospital. Que linda essa terminologia. Até porque essa minha amiga que eu acompanhei, infelizmente na época, ela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia e precisaram na época diminuir o número de fetos. Isso fazia-se muito antigamente. Hoje em dia a RDC do Conselho Federal de Medicina já proíbe que seja feito isso. Até então a gente tem uma nova RDC que proíbe a fertilização de mais de 8 óvulos. Isso justamente para diminuir a quantidade de embrião excedente, para que essa paciente não pense depois em desprezar, né? Então com isso, obviamente, a taxa de embrião produzido é menor, né? Isso é muito interessante. E para você que está nos ouvindo, está desesperançosa, e você que está desesperançoso, não desistam. Tem o Dr. Gabriel Monteiro aqui, que está conosco, dizendo que sempre há uma solução para você que quer gerar o seu bebê. Existem várias soluções aqui, como ele está nos explicando: a inseminação, a fertilização. Está fazendo a lição de casa aqui, doutor? Tá ótimo, tá ótimo. Maravilha. Mas aí vamos trazer um pouquinho no quesito psicológico.
creio que você atue com uma equipe multidisciplinar. Sim, isso é muito importante. A gente tem uma base, até né, nessa liga que eu citei da faculdade, a gente não tem só graduando de medicina, como graduando de biomedicina, a gente está com um projeto enorme para entrar enfermeiro, psicólogo. Então acho que super importante a multidisciplina tá junto nessa fase, porque é muito difícil você fazer um tratamento sem o aval do psicólogo, sem o aval do nutricionista, sem o aval de uma equipe que possa dar um alento para essa tentante que está desesperada, como você bem falou. E aí a gente não tem tanto como poder ajudar sendo apenas o médico, tá pensando na parte clínica. Hoje em dia, Ana, até o embriologista entra em contato com a paciente e discute o caso com ela. Eu acho que isso foi fenomenal para a gente poder ter um sucesso no procedimento. Olá, meus amores! De volta aqui no Me Conta, hoje estreando na Rádio Trianon, MASP. E um modelo totalmente novo aqui, ao vivo, mídias digitais. E vamos agitar, galera. Vamos agitar as informações, não é, doutor Gabriel? Com certeza, com certeza. Então eu quero agradecer, tem muita gente aqui me acompanhando, a Vilma, a psicóloga Marta Cordeiro, pessoas, ouvintes fiéis que me acompanharam nas 120 lives. E aqui, olha, Me Conta na rádio e na TV. Daqui a pouquinho na TV, né? Isso daí é uma novidade que eu não posso falar. Mas vamos lá, doutor Gabriel estava nos falando a respeito das técnicas para quem está tentando engravidar, as dificuldades, os tratamentos, e estávamos chegando no momento da equipe multidisciplinar. Sem dúvida. Eu acho que a equipe multidisciplinar ela tem que ter todo o apoio para essa tentante, né? Desde a primeira consulta até o início do pré-natal, continuar com essa paciente durante toda a gestação e do pós-parto, que é importantíssimo. Faz aqui um breve alento que todas as pacientes precisam de uma psicóloga, né? Então isso é muito importante, porque eu posso ter tanto o positivo quanto o negativo. Então a gente tem que estar preparado para a jornada da paciente, né? Eu acho que é importantíssimo saber discutir e saber orientar essa paciente pelo que pode vir, né? Então o papel da psicóloga, da nutricionista, do embriologista, que hoje agora tem um papel fundamental no nosso tratamento, eu acho que é excepcional e é muito que obrigatório. Eu, como psicóloga, gostaria de deixar aqui uma mensagem para você que está com dificuldade para engravidar, está aí com seu marido tentando. Não desistam, concentre-se, ouçam os profissionais competentes para isso, o ginecologista, o psicólogo, conforme disse o Dr. Gabriel Monteiro, o embriologista. Enfim, não se percam em palpites, né? Fiquem firmes em sua jornada, força, foco e fé, como eu costumo dizer, que você vai conseguir alcançar êxito. Boa noite, Brasil. Boa noite, Ana. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, que prazer ter você aqui. Obrigado. Bom, hoje eu vou só vou explicar para os ouvintes, para a galera das mídias, né, como que a gente vai estar aqui fazendo nosso giro de notícias. A gente vai estar sempre falando de cultura, dos melhores lugares para se frequentar aqui em São Paulo. Vamos também trazer pessoas bacanas do entretenimento aqui para a gente estar batendo um papo. Atores, influenciadores, a galera de musicais, tá? E eu queria também estar falando um pouquinho da premiação que aconteceu ontem aqui, que foi o Miau, da MTV. E aconteceram muitas coisas bacanas. Conta pra nós. Vou contar. Ontem quem apresentou o Miau foi a Pabllo Vittar. E ela quebrou paradigmas, né? Por ser quem ela é, e está protagonizando essa premiação ontem. Aconteceu uma coisa também muito bacana ontem, que foi a homenagem ao Paulo Gustavo. Puxa, Paulo Gustavo. Um grande humorista, né? Grande humorista. Uma grande perda. Uma grande perda. Realmente foi muito, muito, muito emocionante. Primeiro que a MTV colocou na sigla o P de Paulo Gustavo, né? Que eu acho que maior homenagem que isso não tem. E aí chamaram o Thales e deram um troféu, e o Thales entrou com a roupa do Paulo, que o Paulo usou no último show que ele fez. Então foi uma homenagem
emocionante. Paulo Gustavo, sinônimo de alegria. Muito. E além de alegria, ele também, né, teve os 2 filhos dele, né, o Gael e o Romeu. Olha lá. Só que no caso dele, eles fizeram nos Estados Unidos. Depois você podia até perguntar pro doutor sobre esse público, né? A gente tem bastante procura. Seriam os casais homoafetivos? Os homoafetivos, as trans, cisgêneros, né? Sim. Então acho que é bem legal porque parece que mudou, né, alguma coisa na lei. Na RDC nova, a gente tem a possibilidade do parentesco participar também de gerar o bebê. Então isso é muito importante. A gente tem que pensar nesse público, porque é mais uma família que a gente pode ajudar a aparecer, a nascer. Sim, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Sim. E o Dr. Gabriel Monteiro, então, está abrindo literalmente porque eu não sei se era, como o Luiz disse, se era proibido no Brasil, porque nós víamos muitos famosos indo fazer essa fertilização. Fora. O acesso era muito mais fácil fazer fora por causa da legislação brasileira, né? Isso mudou um pouco, né? Mudou bastante até, não é nem um pouco. Hoje a gente tem como fazer ter um parentesco até de 4º grau para poder ser a mãe, né? Então isso abriu, como você falou, quebrou um paradigma enorme, né? Isso foi bom demais acontecer, porque a gente pode estar com as famílias aqui próximos a gente, né? A gente não precisa ter que sair do Brasil para encontrar quem vai ser a barriga de aluguel. A gente vai ter aqui. Fica mais acessível, muito, né? Mais acessível, né? E é um dos pilares da minha nova clínica, né, que a gente vai abrir, que é trabalhar com os tratamentos mais amigáveis, né, principalmente os financeiros, né, tudo isso para que a gente possa trazer mais paciente para poder realizar o sonho. Isso eu acho que é uma coisa que eu sonho com isso e a gente vai conseguir conquistar, sem dúvida nenhuma. Aliás, a sua carreira é uma carreira de sucesso, né? Você, como eu costumo dizer, para você que está nos ouvindo, aí nós vemos um médico renomado aqui, você ralou muito, não é, doutor? Bastante. Então é o que eu falo para você, não desista, meu querido, vá em frente, batalhe, não fique esperando nada cair do céu, vá, lute que você vai, com certeza, como o doutor está aqui, vai conseguir colher muitos frutos do que você faz. Não desista, não fique com pena de você, vá e faça acontecer. Se você está com pena de você, as outras pessoas não vão te respeitar, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma. Não desmerecendo quando a pessoa está com o sofrimento dela. Nós ouvimos, nós choramos juntos. Nós aqui para estrearmos, hoje foi uma correria, mas estamos aqui na luta. E fica aqui a dica para você. Não desistam, meus amores. Jamais. E avisando aos telespectadores que segundas, quartas e sextas estaremos aqui. E aí a gente volta com um giro de notícias mais completo, tá? E eu estou muito feliz pelo convite de poder estar aqui. Estamos juntos. Dr. Gabriel Monteiro, voltando aqui, Ana Paula Dami com vocês, no Me Conta, Rádio Trianon, estamos estreando hoje, Dr. Gabriel Monteiro está aqui conosco, ele estreou comigo nas lives, está aqui hoje conosco na rádio, enfim. Dr. Gabriel, você falou um termo, independência reprodutiva, que tem a ver com a palavra empoderamento. Explica para nós. O empoderamento da mulher na parte reprodutiva é super importante, a gente está investindo muito nisso, o congelamento de óvulos permite com que essa mulher atinja todos os sonhos, as metas de vida, né? Então a gente tem bastante paciente que tem condição de congelar. Hoje em dia o congelamento ele não é tão mais caro que nem era antigamente, a gente consegue fazer tratamentos muito amigáveis, né? As clínicas já observaram isso e estão investindo muito nisso. Então eu acho importante a paciente procurar o especialista com essa ideia, né? Não há idade para fazer o congelamento, mas a gente vê que a paciente tem uma perda oocitária importante de óvulos a partir dos 35 anos. Então que seja feita antes esse congelamento. A idade ideal, com 25, 30 anos. E tem todas as condições para ser feita esse congelamento e que essa paciente consiga, então, atingir todos os sonhos para poder ser mãe também, né? Que é um sonho enorme. Então, o empoderamento é uma coisa que a gente tem que lembrar bastante o papel
papel da mulher na sociedade é importante, a gente depende dela e e essa mulher hoje em dia ela consegue então ter todo a infraestrutura para poder ter então as metas, ou seja, para que consiga ter tudo que ela sempre sonhou. Acho que é importante. Porque, na verdade, antigamente, ou a mulher optava pela carreira profissional, ou ela optava por ser mãe. E hoje isso acaba por não só empoderar, como dar uma liberdade de escolha para que essa mulher futuramente venha a ter uma gestação, um filho. Seria com uma probabilidade menor de problemas, doutor? Hoje em dia a gente vê muito isso. A partir dos 35 anos aumenta a taxa, a taxa de espera para se engravidar, e quando vai chegando próximo aos 40 anos a gente vê aumento também de uma taxa de malformação, né? Então essa paciente começa a abortar com mais frequência, né? Então tudo isso remete a uma antecipação da gestação. Só que hoje em dia, quem pensa em engravidar com 25, 24 anos? Quase ninguém, né? A gente tem poucas pessoas engravidando com 25, 24 anos, tendo que parar um pouco toda a infraestrutura que ela conseguiu durante os anos, né? Então isso é uma coisa que a gente dá uma oportunidade para a mulher, para ela poder então atingir todas as metas dela, e com o tempo ela consegue então utilizar, mas a gente não pode prometer que a paciente vai engravidar congelando. Então, de uma maneira bem prática, essa paciente, antes dos 35 anos, ela congela os óvulos. Esses óvulos ficam guardadinhos e depois, Exatamente. Como você faz isso rapidamente aqui, explicando... Depois a gente aquela coisa pouco pressionada. Em um minuto, doutor. A gente dá um tempinho para essa paciente engravidar espontaneamente. Se ela não conseguiu, a gente vai então utilizar esses óvulos. Ela vai então precisar do esposo doando o esperma, fertilizando, e aí a gente vai transferindo. Ela não vai ter que passar por tudo de novo. Ou ela pode não precisar do esposo e também optar por uma doação anônima de espermatozoide. Uma doação anônima e uma gravidez independente. Hoje em dia eu tenho vários leques para a gente usar, né? Então, como eu disse aqui no começo, são várias famílias que a gente está conhecendo e fazendo nascer. Você acredita que futuramente haverá uma legislação para que a barriga de aluguel seja permitida no Brasil? Ela já é, né? Ela já é? A gente já tem a RDC que faz o parente de até quarto grau participar desse investimento, né? Dessa família que vai nascer. Precisa ser um parente. Sim. Até quarto grau seria primo. Isso. Tá. Entendi. E aí a gente consegue já, né, estabelecer esse vínculo, né? Agora, eu acho que é um paradigma que a gente tem que quebrar, né? Antigamente era muito caro congelar, ou elas pensavam, acho que a falta de informação no congelamento gerava muitas... as pacientes não chegavam até o êxito de congelamento. Hoje em dia não, hoje em dia, principalmente com a pandemia, eu fiz muito mais congelamento do que tratamento de fertilização. Isso foi muito importante, porque ninguém sabia como é que essa pandemia, para que lado que ia, então houve bastante congelamento durante esse período. Que interessante, isso é um dado novo para mim. Então você fez mais congelamento? Mais congelamento do que tratamento de fertilização. Qual a relação? Você entende com a pandemia? Muita gente tinha medo, né, de fazer o tratamento e engravidar durante a pandemia, né? Ninguém sabia ao certo para que lado a pandemia ia, né? Então agora, como a gente está conseguindo imunizar bastante gente, acho que a doença já deixou de ser aquele, óbvio, ainda é um perigo, tem que tomar medidas, mas hoje em dia a gente já tem um panorama bem melhor, né? Uma esperança bem melhor de que tudo vai dar certo. Serine Advocacia dizendo que rádio é muito legal. Olha aqui, Luiz Lima, estão dizendo que te amam. Olha, Drica Oliveira, lindos, parabéns. Luiz, te amo. Doutor, beijo. Parabéns. Olha que beleza. Estamos aí começando hoje, estreia do Me Conta, na Rádio Trianon MASP, e ao vivo, segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite, nas mídias digitais também. Olha aqui, o meu diretor está olhando e fala nas mídias digitais. Ao vivo é isso. O gostoso do ao vivo é que a gente não tem acertou e errou. Ana, quem sabe faz ao vivo, né? Começamos ao vivo há 2 anos atrás. Com certeza. E você está aqui hoje. Conte para nós um momento que de certa maneira foi decepcionante na sua carreira e que te marcou. Eu acho que não tem um momento, né? São todos os momentos onde eu recebo. Hoje eu recebi
um beta negativo, né? Então, sempre quando o meu tratamento ou o tratamento do casal que eu participo não vai para frente, eu acho que a gente tem que contabilizar não como um fracasso, mas como uma segunda vez, como uma segunda chance. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito em chamar o casal no meu consultório, conversar e tentar entender por que não deu certo. É muito difícil dar certo de primeira, então às vezes a gente muda alguma coisinha ali. Eu já fiz uma paciente na 10ª tentativa engravidar. Lógico que as anteriores não foram comigo, mas assim, ela mudou de médico para engravidar, não aconteceu nada mais que o normal, é estatístico, né? Não sou melhor que ninguém, eu só vi algumas coisinhas que a gente podia ter mudado, mudei e ela engravidou. Mas também eu tive muita paciente que não voltou mais comigo porque não engravidou. Hoje em dia eu aprendi muito com a jornada do paciente, então a paciente ela tem que voltar. Então a gente dá muito valor tanto para o beta positivo quanto para o beta negativo. E eu acho que aí, como você psicóloga sabe, ao lado da psicóloga canta muito, né? Então a gente precisa ajudar essa paciente a entender que nessa vez não deu certo, mas que na próxima dará. E a gente luta para não desistir. Eu entendo que para você que é médico, que está lidando com pessoas, com seres humanos, para você que está lidando com pessoas em momento de aflição, de desespero, é necessário que se faça a escuta ativa. E isso eu entendo que é um dom que muitas pessoas têm. Acho que isso é algo que que você desenvolveu com certeza no decorrer da sua vida, e que muitas vezes naquela escuta ativa você percebe algo que talvez a pessoa que esteja só voltada para a parte técnica não perceba. Olá, meus queridos, olá, para quem já está aqui nos acompanhando, me conta aqui na Rádio Trianon. Doutor Gabriel, tô tão emocionada, gente. Deixa eu falar aqui que hoje a gente está indo na raça, porque a emoção está muito grande, né? Então eu queria agradecer ao doutor, agradecer a todo mundo da Trianon que nos ouviu, galera das plataformas. Então vamos deixar aqui uma palavra também para o doutor. Eu acho que é uma honra enorme estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto, parabéns pela força de estar no primeiro programa, dando tudo certo. Eu achei muito legal o tema. Eu fui muito honrado em receber esse convite da Ana. E mais uma vez eu quero deixar bem claro para você que está tentando, para você que não conseguiu ainda, que vai conseguir. Eu acho que a gente não pode desistir, nunca, né? Não é porque não deu certo uma vez que a gente não vai tentar e vai conseguir de novo. Eu acho muito importante nunca desistir do maior desejo, o desejo de ser pai e mãe. Aliás, eu sempre vejo nos seus instas, né, no seu Insta, as publicações, quando nascem 2 bebês, ou quando nasce aquele bebê que você inseminou, a sua emoção, e é uma história de sucesso. Eu quero dar para você de presente, aqui pessoalmente, a máscara do Me Conta. Que bacana. Para que nós possamos nos despedir. Doutor Gabriel Monteiro, mais 5 minutos? Diretor, olha só. Mais 5 minutos, vamos lá. É porque aqui eu recebo ordem aqui, eu recebo ordem ali, mas a gente tem que... Não é, doutor Gabriel? Isso é que é o legal. Eu achei linda a máscara. Você gostou da máscara? Muito, feita com legal. Muito carinho. Olha lá, pessoal. Vamos fazer uma foto com a máscara do Me Conta, mas antes da foto. Tem 1 minuto, diretor? Cadê o meu diretor? Tem 1 minuto. Conte pra nós uma história que te emocionou. Afinal de contas, você é pai de 3 filhos. Você sabe a importância de ser pai. Conta pra nós uma história que te marcou e que foi assim a mais emocionante na sua carreira até hoje. Foram tantas, né, Ana? Foram tantas. A gestação da minha mulher, Catarina, minha linda mulher, obrigado por ter... Mas assim, foram tantas histórias que me marcaram que é difícil você escolher a melhor, a que me marcou mais. Eu tive uma paciente uma vez que não entendia por que não engravidava, né? Ela tinha feito um tratamento com 2 outros médicos, né? E esse foi um tratamento muito complexo, porque a gente não tinha a percepção que ela tinha nada. Então ela tinha uma infertilidade sem causa aparente. Essa paciente ela demorou para procurar ajuda, tinha mais de 35 anos, fez 3 fertilizações, ela fez uma comigo, não teve sucesso, não teve êxito nenhum.
E passado 2 anos da última fertilização, com 39 anos, ela engravidou espontaneamente. Então eu acho assim, foi muito marcante porque eu consegui fazer o pré-natal e consegui fazer o parto dessa paciente. Então eu chorei no dia do parto. Foi muito marcante para mim, isso eu vou levar para o resto da minha vida. Que beleza. Finalizamos aqui com o Dr. Gabriel Monteiro e fica a minha mensagem para você. O que me perguntaram outro dia, Ana, o que você tem vontade de fazer na sua vida? Eu tenho vontade de levar esperança para você que está aqui me assistindo. Dr. Gabriel Monteiro, muito obrigada. Obrigado. Um grande prazer tê-lo aqui na estreia. Foi uma honra. A honra foi minha. E vamos para a foto com a máscara do programa Me Conta, segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Ok, pessoal, e vocês que estão aqui conosco, eu sou Ana Paula Adami, o programa é Me Conta, nós vamos levar para você informação de qualidade, diversidade, tudo que tem de novidade e alegria, né? Afinal de contas, esperança, alegria, informação, cultura, arte, giro de notícias. Espera aqui, o que é para eu falar? E as minhas mídias sociais, vamos lá, @Ana Paula Adami. Me Conta Oficial, Ana Paula Adami no TikTok, Rádio Trianon Máximo aqui conosco. É um grande prazer estar com vocês. Diretor, mais 2 minutos? O que ele está me falando lá? Segunda-feira tem mais. Pois é, segunda-feira às 8 horas da noite estarei aqui com vocês ao vivo e a cores. Pessoal, muito obrigada, é um privilégio poder estar aqui com vocês às segundas, quartas e sextas. Beijo no coração.